Fala galera! Mais uma videoaula. Hoje, dando continuidade à aula sobre substantivos, vamos falar de flexão de gêneros. Bom, na língua portuguesa, a gente sabe que existe dois gêneros, né? Existe o gênero masculino e o gênero feminino. A flexão, a regra geral da flexão, é que os substantivos masculinos sejam terminados em O e os substantivos femininos sejam terminados com a letra A. Porém, entretanto, todavia, a regra é a regra e as exceções são muitas. Então vamos lá. Basicamente, existem substantivos. Os substantivos eles são classificados com relação ao gênero de duas formas. Ou os substantivos eles são biformes ou eles são uniformes. Então a gente tem substantivos biformes e uniformes. Tá, isso com relação à forma, tá? Ao modo como ele é escrito, ao modo como ele soa. Biforme, o que é um substantivo biforme e o que é um substantivo uniforme? Biforme quer dizer que para cada gênero, para o masculino ou para o feminino, existe uma forma única de escrever esse substantivo. E uniforme quer dizer que para os dois gêneros, tanto para o masculino como para o feminino, eu tenho uma única forma de escrever. Então vamos voltar lá para o biforme. Nos biformes, então, cada gênero eu tenho uma forma de escrever. É o caso, por exemplo, homem, mulher. Tá vendo? Para o gênero masculino, eu escrevo homem. Para o gênero feminino, eu escrevo mulher. Eu escrevi de modos diferentes para os dois. É o caso também, por exemplo, de menino e menina. Menino é um biforme, menina para feminino e menino para o masculino. Eu escrevi de formas diferentes. Tá? Bom, dentro dos biformes, que são esses comuns, terminados em O, terminados em A, a gente tem um que é chamado de heterônimo. São esses que a forma, o radical, muda completamente. É o caso de homem e mulher. Quer dizer, para o gênero masculino e para o gênero feminino, eu tenho duas formas de escrever e o radical da palavra muda completamente. O que é diferente, por exemplo, do menino e menina. Não é um heterônimo, porque o radical meni permanece o mesmo, só muda a terminação A ou O. Aqui também é o caso de cavalo e égua, né? Cavalo, égua. São animais da mesma espécie, porém, na hora que eu vou designar o gênero masculino, eu escrevo cavalo. Na hora que eu vou designar o gênero feminino, eu escrevo égua. Eu escrevo, então, de duas formas completamente diferentes. Isso é o que a gente chama de substantivos biformes heterônimos. Ok? Então, esses são os biformes. E os uniformes? Os uniformes, vamos recordar, são aqueles que, tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino, eu tenho uma única forma de escrever. É o caso, por exemplo, de vítima. Vítima, masculino, feminino. É o caso de presidente, é o caso de gerente. Tá? Uniforme, escrito de uma única forma. Então a gente aqui dentro tem dois tipos. A gente tem os sobrecomuns. Estes sobrecomuns são aqueles que vêm nessa ideia lógica dos uniformes que só tem uma forma para os dois sexos. Por exemplo, na hora que eu falei vítima, a vítima. A vítima é uma palavra feminina, legal. Você sabe que é feminina porque ele vem acompanhado é uma palavra que vem acompanhada do artigo A. O artigo A designa palavras femininas. Tá,
Mas a vítima, ela pode ser tanto do gênero masculino como feminino. Pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Então, a hora que eu falo, a vítima morreu. Quem foi a vítima? Foi um homem? Foi uma mulher? Pela frase não dá para saber, porque a palavra vítima serve tanto para homem como para mulher. Esses substantivos que servem tanto para homem como para mulher, como por exemplo, a criança. Quando eu falo a criança é feliz, a criança é um substantivo uniforme sobrecomum, porque serve tanto para o menino como para a menina. Tanto para o gênero masculino como para o feminino. A hora que eu falo a criança é feliz, eu estou dizendo que é um menino que é feliz ou que é uma menina? Não dá para saber, porque a criança é para os dois gêneros. É sobrecomum. Quando, dentro dos substantivos sobrecomuns, eu tenho um tipo aqui especial, que é para designação de alguns animais. Para alguns animais, só o nome não dá para designar qual é o gênero, qual é o sexo. Por exemplo, cobra. A cobra. A palavra é um substantivo feminino, mas a cobra é sobrecomum, porque serve tanto para o masculino como para o feminino, para cobra macho ou para cobra fêmea. Elefante. Girafa. Então perceba que esses animais, o jacaré, né, eu não consigo diferenciar pelo nome. É o jacaré, é uma palavra masculina. Mas e a fêmea? Quando eu estou diante desse tipo de substantivo, eu estou diante de um substantivo uniforme sobrecomum chamado de epiceno. E como é que eu designo se o jacaré é macho ou fêmea? Escrevendo macho ou fêmea. Se eu quero dizer se para minha frase é importante o sexo do animal, eu tenho que dizer então que ele é macho ou que ele é fêmea. Na hora que eu falo a cobra macho, eu estou querendo dizer a cobra macho. Se na minha frase for importante dizer o sexo. O elefante fêmea. Percebe? Então, os sobrecomuns epicenos, eu só consigo diferenciar o sexo se eu colocar na frente macho ou fêmea. O que é diferente, por exemplo, dos uniformes comuns de dois gêneros. Comuns de dois gêneros. O que é o comuns de dois gêneros? É uma palavra que serve para os dois sexos, mas que eu consigo diferenciar qual é o gênero que ela pertence, ou pelo artigo, ou pelo adjetivo que vem qualificando esse substantivo. Colocando então o artigo a, ou o artigo o, ou um adjetivo que qualifica. É o caso, por exemplo, de pianista. Na hora que eu falo a pianista ou o pianista, a palavra pianista não me diz nada, me diz um substantivo. Agora, na hora que eu coloco a pianista, eu sei que é uma mulher. Na hora que eu coloco o pianista, é o homem. O gerente é um homem. A gerente é uma mulher. E presidente? Existe a palavra presidenta. Presidenta, terminado com A. A presidenta. Sim? Não? Já pensou cair isso na sua prova? Se cair na sua prova, eu acho muito difícil cair como uma pergunta aberta. Você pode usar os dois, porque os dois estão corretos. A presidenta existe nos dicionários. Já é uma lei antiga que poderia ser usado isso. É porque a gente não teve nenhuma outra mulher neste cargo na nossa história. É recente, é agora. A gente teve. E aí foi resgatado isso. Então, pode sim usar presidenta. É uma exceção porque foi uma lei criada e os dicionários assumem isso. É claro que quando nós vamos discutir gramática, a gente sabe que
Os substantivos terminados em ente, né, NTE, eles são substantivos que são comuns de dois gêneros. E eu só consigo diferenciar pelo substantivo. Então, certo pela gramática seria a presidente. E se fosse homem, o presidente. Né? É a mesma coisa de gerente. Né? O gerente, a gerente. Tá? Mas por causa dessa lei antiga que existe, se eu não me engano é de 56, eu não tô com uma certeza absoluta, mas isso também não importa para a sua prova. O fato é que existe uma lei que, no caso de uma mulher ocupar o cargo de presidente da República, a palavra presidenta é aceita. E os dicionários, muitos dos dicionários importantes aí, aceitam essa palavra. E se cair na minha prova? Não vai cair. Não vai cair uma pergunta pedindo isso para você. Tá? Se cair também, ele vai ter te pedido lá, use o dicionário tal como referência. E aí, se o dicionário tal não aceita, mas aí é difícil cair. Sabe aonde poderia ter um problema maior? Na sua redação. Na hora que você vai escrever uma redação e você tem que usar lá. E aí, uso a presidente Dilma ou a presidenta Dilma? Pode usar os dois. Tá? Ele não vai te tirar ponto por causa disso, porque é aceito os dois. Tá bom? Poderia surgir essa dúvida só nesse momento. Mas saiba que ela só é usada por causa que existe uma lei. Porque gramaticamente está incorreto. Né? Gramaticamente não se aceita muito isso. Mas no uso, por causa da lei e por causa do uso, e também por uma questão social de uma mulher na presidência, da valorização da figura da mulher, né? 514 anos de história e só agora tivemos uma mulher no poder. Então é uma coisa de valorização da figura da mulher que vem ganhando cada vez mais destaque. Tá? Mas gramaticamente tem esse probleminha aí, mas não vai cair, fica tranquilo. Se algum dia alguém te perguntar, saiba que os dois jeitos estão certos. Continuando então, vamos lá, revisando, masculino, feminino, você tem o biforme, ou seja, para cada um dos gêneros você tem uma forma diferente de escrever. Se você manteve o radical, tudo bem, você só termina em O ou termina em A, caso de menino, menina, gato, gata, cachorro, cachorra. Agora, no caso dos heterônimos, são palavras que o radical muda completamente para o gênero masculino e para o feminino. Nos uniformes, nós temos os sobrecomuns ou os comuns de dois gêneros. Comuns de dois gêneros, a gente consegue diferenciar pelo artigo ou pelo adjetivo. Né? Os sobrecomuns já não. Né? Os sobrecomuns são aquelas palavras que designam os dois gêneros, né? A vítima, a criança e assim vai. Outra coisa que você tem que ficar esperto com relação ao gênero é a questão da alteração semântica. Semântica tem a ver com sentido, com significado. Então, uma mesma palavra na língua portuguesa, um mesmo substantivo, ele pode ter significados diferentes. E como é que você detecta esses significados diferentes? Pelo contexto. Olha a frase abaixo. Entreguei ao caixa do banco uma caixa de presente. Caixa e caixa. É o mesmo substantivo. É a mesma palavra, né? Escrita do mesmo jeito, tem a mesma forma. Porém, semanticamente, questão do sentido, são coisas diferentes. Na hora que eu falo, entreguei ao caixa do banco, ao caixa, o caixa. O caixa é o funcionário do banco. Eu estou falando daquele funcionário que recebe, que faz troco e que paga conta, etc e tal. Entreguei ao caixa do banco uma caixa de presente. Agora, na hora que eu falo a caixa de presente, uma caixa de presente, eu estou falando a caixinha mesmo de papel, de presente, ali o objeto. Então são duas coisas completamente diferentes.
E como é que eu consigo entender isso? Pelo contexto. Quando você fala, tipo, ó, sintonizei na rádio tal e não consegui ouvir porque meu rádio quebrou. Usei rádio 2 vezes. No primeiro caso, sintonizei na rádio tal. A rádio é a emissora, é lá onde está acontecendo a transmissão, etc. e tal. Na hora que eu falo que eu não consegui ouvir porque o meu rádio quebrou, o rádio que eu estou falando aqui, agora é o aparelho de rádio, né? É o rádio, aquele que eu escuto por onde sai o som. Então a palavra é a mesma. A rádio e o rádio. São palavras que têm alteração de semântica. Por exemplo, cabeça também funciona. Na hora que eu falo assim, estou com dor na cabeça, cabeça é o órgão do corpo mesmo. Agora, na hora que eu falo, aquele rapaz é o cabeça do bando, eu estou falando que é ele quem está no comando. Então, a palavra cabeça, em contextos diferentes, designam significados diferentes, carregam consigo significados diferentes. O nome disso se chama polissemia. Nós vamos ver polissemia lá na frente, mas saiba que acontece isso com os substantivos e isso cai muito em prova. Outra coisa que cai em prova é você tomar um certo cuidado com alguns substantivos que às vezes, pelo cotidiano, pelo uso comum, a gente acaba usando uma palavra que é feminina com o artigo masculino e uma palavra masculina com o artigo feminino. É o caso, por exemplo, de açúcar. Ó, açúcar. É o açúcar ou é a açúcar? Eu já vi gente falar a açúcar. É o açúcar, tá? É o açúcar. Champanhe. É o champanhe ou a champanhe. Existe uma certa briguinha de alguns gramáticos com relação a isso, mas o uso mais comum é o champanhe. Guaraná. O Guaraná ou a Guaraná. Também existe uma briguinha, mas o uso mais comum é o Guaraná. Alface. Alface. É o alface ou a alface? É a alface. A alface. Cal. A cal. Dinamite. A dinamite. E assim vai. São algumas palavras que podem surgir aí no dia a dia e que às vezes a gente se confunde. Mas agora espero que você não se confunda mais. Tem mais uma série de outras palavras, seria legal você dar uma pesquisadinha. Mas basicamente, disflexão de gênero é isso. A gente se vê na próxima videoaula. Se gostou, dá um curtir, coloca no favoritos para fazer uma revisão. E inscreva-se aí no nosso canal para acompanhar as próximas postagens. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.